Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento neste final de domingo, né? Começamos por palavras de Emmanuel. Emmanuel nos diz: quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Eu vou repetir mais uma vez o que Emmanuel nos fala. Emmanuel nos diz: quando as crises te visitem, quem é que não passa por crise? Ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Ou seja, as crises que nós estamos passando não estão ocorrendo em nossas vidas por um acaso. É apenas um efeito que tem a sua causa, tem a sua origem. Por isso é importante meditar para descobrir a origem. Aí ele fala, tanto quanto é natural também, que reflitas no impositivo de burilamento espiritual. Então nós estamos passando por aquilo, né, em decorrência de um fato ocorrido, onde nós infringimos a lei de Deus, mas também isso está servindo para burilar, para aparar as arestas, para sublimar nossos sentimentos. E adquirimos experiência, né? Para que nós não possamos errar mais. Aí ele continua, com o que somos defrontados, entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazermos os prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Então, vai nos trazer os prodígios da vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, ele quis dizer o seguinte, que todo mundo passa por crise. Então, todo mundo passa por vicissitudes. Então, ao passar por alguma vicissitude, é importante entrar numa profunda reflexão para descobrir a origem. Por que estamos passando por aquilo? Porque aquilo que nós estamos passando é apenas um efeito de uma causa. Que causa é essa? A infração das leis de Deus que nós cometemos em virtude de nossa ignorância. Então, o que acontece? Então, Deus, em sua infinita misericórdia, não é? Nos proporciona essa oportunidade, porque prova, vicissitude, deve ser entendida como oportunidade. Prova é oportunidade. Então, nessa oportunidade, nessa prova que eu estou passando, eu tenho que refletir, não é? Que se aquilo está acontecendo comigo é porque eu infringi a lei de Deus. Se não foi nesta vida, foi em outra. Então, eu tenho que tirar aprendizado daquela situação. É uma oportunidade que eu tenho para aprender, adquirir experiência, fazer a minha transformação moral, não é? Porque quando eu aprendo, eu estou fazendo minha transformação moral. E eu também só vou aprender quando entender que aquilo é um mal necessário que está acontecendo comigo. E não blasfemar. E não reclamar. Porque aí eu não estou aproveitando. Muito possivelmente, se eu estiver me rebelando e reclamando, eu vou incorrer no erro novamente. Porque tudo que acontece em nossas vidas é em decorrência das infrações das leis de Deus, por não sabermos administrar nossa própria vida. Por em cima disso, o autor do livro, que é o José Carlos de Lucas, ele vai nos dizer, ninguém existe na Terra que não esteja enfrentando algum tipo de crise. Ninguém. Nosso planeta não é uma estação de férias, Não é. Mas um campo de experiência. Então, nosso planeta Terra é um campo de experiência, em que a nossa evolução espiritual vai sendo construída paulatinamente. Por isso a vida vai passando por várias metamorfoses, todas elas acompanhadas das dores do parto. Todos nós passamos pelas dores do parto. Aí ele continua, sem as quais dificilmente mudamos nossa visão das coisas, nossos hábitos nocivos, nossos conceitos ultrapassados, nossa maneira de viver incompatível com a
felicidade a que tantos aspiramos. Isso explica, então, a razão das nossas crises. Tá aí, olha a razão das nossas crises, tá vendo? Pois é, os hábitos nocivos dos nossos conceitos ultrapassados, nossa maneira de viver, que é incompatível com a felicidade que nos foi proporcionada pela oportunidade que Deus nos dá. Ele fala, encruzilhadas evolutivas em que o homem velho sempre é chamado a dar passagem a um homem novo. Tá vendo? Aí ele continua, a crise que nós passamos é um chamado, por vezes, um grito, cujo objetivo é nos despertar para a necessidade de alguma transformação em nós mesmos. Tá vendo? Toda crise é um apelo veemente da lei de evolução, nos convocando a mudar aquilo que em nós se tornou um foco de problemas. Tá vendo? E tudo isso acontece por quê? Porque nós somos obrigados a evoluir. Todos nós somos obrigados a evoluir. Então, por isso que a gente passa por essas crises, porque todas as incorrências, todas as infrações que a gente comete, não pode ficar, sabe? A lei de Deus não faz vista grossa para isso, nós temos que ressarcir. Então a nossa alma nos obriga a colocar para fora esse corpo estranho que está dentro da gente, dentro da nossa alma, inserida no nosso perispírito, em decorrência das infrações cometidas da lei de Deus. E a alma nos impulsiona para o progresso, quer queiramos ou não, se existe algo na lei de Deus que nos é obrigatório, é justamente o nosso progresso, a nossa evolução. Mas a alma quer progredir, mas como é que ela vai progredir se ela percebe dentro de si um corpo estranho, que é as manchas no nosso perispírito, causadas por nossas infrações das leis de Deus. Aí a alma expulsa a impureza do seu perispírito. E ela expulsa como? Através de quê? De doenças que a gente não quer, de provas dolorosas que a gente não quer, de dores e vicissitudes que a gente não quer, mas que pode ser considerada como mal necessário. É importante entender isso, para que nós não sintamos tanto sofrimento diante das provas. Pelo contrário, nós temos que nos sentirmos felizes diante da prova. Por isso que o nosso Evangelho fala, ratificando isso, o nosso Evangelho fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então nós somos eleitos de Deus por estarmos passando pela vicissitude e pela prova. Porque é essa prova que vai me libertar das impurezas que estão inseridas no nosso perispírito. E ele continua, por tal razão é que a crise representa um processo de burilamento espiritual do perispírito. Isto é um processo de aperfeiçoamento de nossa alma, que se fixou em condutas disfuncionais, ou seja, raiva, ódio, desamor, inveja, ciúme, culpa, mágoa e vitimismo. Michelangelo, um dos maiores gênios da arte, ao ser elogiado por suas belas esculturas, afirmava que, na verdade, ele não fazia esculturas, pois elas sempre estiveram lá. Ele apenas retirava os excessos. Nós também somos uma obra de arte, uma escultura divina, que ainda não aparece em seu esplendor por estar momentaneamente encoberta pelos excessos. E os problemas que enfrentamos são como o martelo e o cinzel, tirando os excessos de egoísmo e orgulho, matrizes de nossos padecimentos. Então, as matrizes de nossos padecimentos estão inseridas no egoísmo, no orgulho, no melindre, na impaciência, em todas essas impurezas. Né? Quando estivermos atravessando uma crise, tenhamos essa lembrança de que estamos passando por um tratamento de beleza espiritual. E que, ao final deles, nossas condições serão muito melhores do que antes. Para tanto, é preciso pensar na lei de renovação. Sofrer por sofrer não promove a melhoria de ninguém. É importante se sentir feliz, se possível, diante da oportunidade, não sofrimento. Devemos entender sofrimento por oportunidade. Ele fala, a dor não é um fim em si mesmo, é apenas um meio de alerta para a necessidade que temos de renovar nossas atitudes. Nessas horas devemos nos fazer duas perguntas. Primeiro, que mal estou fazendo a mim? Segundo, que mal estou fazendo ao próximo?
Essas indagações nos permitirão descobrir os excessos que a vida está querendo desbastar. É no conhecimento de nós mesmos que vamos encontrar a chave que nos liberta do sofrimento, pois detectando o mal que está em nós, estaremos despertos para as pedras de tropeço e assim, em condições de mudar de caminho, se não quisermos mais o alarme do sofrimento tocando em nossa vida. Não por outra razão. Jesus afirmou que era o conhecimento da verdade que nos libertaria. Qual é a verdade do nosso sofrimento? Em rápidas palavras, digo que o sofrimento é uma consequência do nosso distanciamento do amor e tem por objetivo o despertar da nossa consciência para os roteiros de vida que temos escolhido para nós, a fim de que, como fez o filho pródigo da parábola contada por Jesus, voltemos à casa do Pai pelas estradas do amor. Por isso mesmo, o objetivo da religião deve ser o de promover a expansão da nossa consciência, de modo que a legítima prática espiritual deve ocorrer na intimidade de nós mesmos, no altar do nosso coração. Nenhuma prática religiosa exterior será capaz de mudar a direção da nossa vida, se não deixarmos nossa luz interior se sobrepor a tudo aquilo que nos distancia da nossa natureza divina. Jesus foi bem categórico a esse respeito quando disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. De nada adiantará participar das reuniões espíritas nos templos de nossa casa, sem que haja readequação do nosso comportamento, segundo aquilo que Deus espera de cada um de nós. E que Jesus tão bem expressou no mandamento maior do amar ao próximo como a nós mesmos. E a isso chamamos de conversão. Né? Em processo espiritual, que nos chama para deixarmos a rua acidentada da negatividade, do egoísmo e do orgulho, para ingressarmos na estrada do amor. Se a crise chega para nós, vamos enxergar esse momento como bendita oportunidade de conversão e crescimento rumo à vitória, né? Que nos aguarda, deixando surgir a escultura divina que Deus esculpiu em cada um de nós. Deixemos brilhar nossa luz para que as trevas desapareçam. O mundo está precisando de belas esculturas como você. Ficou aí para a nossa profunda reflexão essas palavras de Emmanuel, para que façamos e nos esforcemos para a realização de nossa transformação moral. Que seja feita em todos nós a vontade de Jesus e não a nossa, graças a Deus. Um bom final de semana.